Senhor Jesus, tão bom nós estarmos na sua casa, Pai. Não existe lugar melhor nessa dimensão de quando nós estamos reunidos na sua presença. Porque na sua presença, Pai, tudo fica diferente. As tristezas, elas se tornam em alegria. As enfermidades, elas se transformam em saúde. Até mesmo, Pai, a morte se transforma em vida na sua presença. Me faz lembrar, Senhor, de quando levaram aquela vara de Arão seca, sem vida. E ela foi colocada ali na sua presença, naquele lugar santíssimo. Ó Deus, sabemos que ela voltou a viver, floresceu, produziu frutos. Isso simboliza a cada um de nós, Pai, ainda que mortos em nossos pecados. Mas quando fomos trazidos à sua presença, tudo se fez diferente, Pai. Tudo se fez diferente. Hoje nós produzimos, Pai, algo em que o mundo não pode oferecer, o mercado, a farmácia, o açougue. Nada pode oferecer aquilo que nós temos, as lojas. Ó Deus, o gozo da salvação, alegria verdadeira em nossas vidas, Pai. Tudo isso quem faz é a sua presença em nós. Deus, nos ajude nessa noite. Toma o controle de tudo e de todos, inclusive de meus pensamentos, ó Pai. Que eles estejam, Pai, sujeitos ao Teu Espírito, Pai. Que possamos nesse momento, ao abrir a Sua palavra, que o Senhor, com Seu Espírito Santo, venha nos revelar, abrir os nossos entendimentos, para que possamos assim sair melhor desse ambiente, Pai. É a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Estamos alegres. Você está alegre? Uma vez tinha um corinho cantando. Eu estou alegre, alegre eu estou. Por quê? Porque Jesus Cristo me salvou. Vamos ler a Bíblia Sagrada? É João 17. João 17 e versículo 17 também. Vamos ter uma palavra nessa noite. A oração de Jesus, né? Que exemplo, como que o crente não vai orar, né? Se o próprio Deus orou, né? Quanto mais nós. Jesus não tinha necessidade de nada, tudo estava sobre o seu domínio, sob o seu controle. Você pode observar que a própria natureza, tudo estava sobre as suas ordens. E mesmo assim, ele orou. E se você observar nessa oração, é uma oração intercessória. Ele intercedendo por nós. Quanto mais nós deveríamos interceder um pelos outros, orar um pelo outro, né? Porque quando eu oro por você, você ora por mim, isso termina o egoísmo, a individualidade. Isso mostra que nós fizemos uma corrente, porque uma corrente ela é feita de elos, né? Quando eu oro por você, você ora por mim, nós vamos construindo uma corrente de poder. Eu duvido se o inimigo consegue nos vencer. Santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo.
e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam, o quê? Um. Como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, e que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Como isso nós somos um? Você vê a expressão do próprio Deus, né? Observe isso aqui, ó. Como nós somos um. Eu estava no qual é o versículo? 22. E eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Você vê o trabalho de Deus, todo o trabalho de Deus focalizando em unidade. Unidade. Para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Aqui nós podemos conectar em Romanos 8. Onde que você está então? Olha o desejo da oração sacerdotal de Jesus. A natureza humana falando com a divina. Não era 3 pessoas da Santíssima Trindade ali, né? Mas era um Deus único, uma natureza humana falando com a divina. Olha o que ele diz aqui. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviastes a mim. E eu lhe fiz conhecer o quê? O teu nome. Ele o farei conhecer mais para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Isso aqui eu acho uma das partes mais profundas da Bíblia, né? Quer sentar? Deus abençoe a sua palavra. Todo o trabalho de Deus, como eu falei anteriormente, ele consiste em nos unir. O trabalho do diabo é dividir os de Deus e unificar os seus. Ele também quer unir, mas os seus. E você encontra que o trabalho do diabo é a união, é unidade também, mas no mesmo instante ele trabalha com a divisão dos de Deus. O trabalho do diabo é dividir aquilo que é de Deus, mas unir aquilo que é seu. Inclusive, está se dando, acontecendo nesse exato momento, a união, concílio ecumênico de igreja, quer dizer, unir todos no mesmo calibre, no mesmo nível. E o trabalho de Deus também é unir os seus. Através do quê? Da palavra. Porque não há maneira de você conhecer a Deus a não ser através da palavra.
João capítulo 1, você encontra isso. Quer conhecer a Deus é através da sua palavra. E Deus quer nos unir por intermédio da sua palavra. Efésios capítulo 4, você tem Bíblia? Você quer acompanhar? Vamos falar sobre unidade um pouquinho. Unidade, eu tenho a mensagem unidade. Efésios capítulo 4, a unidade da fé. Muitas vezes nós lemos e relemos essas coisas, mas devemos apertar um pouquinho mais para tirar o suprassumo. Porque a palavra de Deus sempre tem algo. Lembra uma vez o pastor José Paulo, saudoso, ele pregou aqui, que ele foi em Israel, e lá ele viu o processo de como se tira o azeite da oliva. Vocês lembram? Muitos lembram, né? Dá uma apertada, sai um tipo de azeite. Ah, já está pronto. Não. Dá mais outra apertada, sai mais outro tipo de azeite. E assim sai, vai indo até que sai o melhor dos azeites, o qual era usado para o tabernáculo, né? Os candelabros, né? Rogo-vos, pois, irmãos, rogo, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação, com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão. Eu quero que, no decorrer da mensagem, que você conecte isso aqui, ó, a recomendação do apóstolo Paulo para nós. Se fomos chamados, temos uma vocação em Deus. Então ele nos chama aqui, ó, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar. Vocês estão acompanhando a leitura aí? Você quer me ajudar aí? Procurando guardar a unidade do Espírito. Pelo que? Vínculo da paz. A unidade do Espírito, ela cria um vínculo de paz. Não é algo de discórdia, de discrepância, não, é vínculo de paz. Pois há um só corpo, um só Espírito, como também fosse chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, e o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo, Senhor Jesus, deu uns para apóstolos, outros para profeta, e outros para evangelista, e outros para pastores e doutores. Você pode observar que dentro disso aqui entra a matemática de Deus. Porque, na realidade, a matemática, se você observar, ela contém 10 números. Toda matemática ela se resume em 10 números. Né? Você pega o zero, você diz, mas o zero não é número, é um número. Para fazer o 10 tem que ter um zero, né? Fazer o 100 tem que ter zero. Fazer 1 milhão, 1 trilhão, olha quando precisa de zero. Né? Mas a partir do 1, são unidades. 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, 5 unidades nós vemos aqui.
Vocês estão compreendendo? 5 unidades, um para apóstolo, outro para evangelista, outro para pastor, outro para doutor, enfim, profeta. Querendo, qual o propósito dessas unidades que se juntam? Qual é o propósito disso? Para aperfeiçoar os santos. E o aperfeiçoamento dos santos, nós vamos observando aqui, ó. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação dos corpos, é isso? Do corpo, que é uma unidade também. Do corpo de Cristo, no qual o corpo de Cristo tem muitos membros. Não é nada complexo, isso aqui é a lógica do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, mas quando a gente leva para o lado espiritual, você pode compreender o que é o Evangelho, o que é o trabalho de Deus, o que Ele quer fazer. Até que todos cheguemos à divisão, é isso aí? A unidade da fé. E ao conhecimento do Filho de Deus, você vê que aqui entra a revelação. Conhecer a Deus através da sua palavra é por uma revelação dada por Deus. Não há outra maneira de você conhecer a Deus se não for por revelação. Veja o que Pedro obteve ali, uma revelação. E o profeta diz que revelação de revelação é diabólica, porque Deus tem uma revelação que Ele dá para a sua noiva. Vocês entendem? Aquilo que o homem tenta acrescentar, não funciona. Deus dá uma revelação. Olha aqui, ó. Ao conhecimento do Filho de Deus, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. E daí você perguntaria, isso aqui, eu simplesmente sou o porta-voz, mas aqui é o apóstolo Paulo. Você viu que não é eu. É a palavra que Deus usou através do seu profeta Paulo. Eu simplesmente estou aqui como um transmissor, um aparelho, uma ferramenta transmitindo o que Paulo falou. Daí você poderia fazer uma pergunta nessa noite. E aí, irmão Paulo? Para que isso? Para que Deus nos deu esses apóstolos, profetas? Eu entendi que é para unidade, é para aperfeiçoamento do corpo. Eu entendi nessas coisas. Mas e o que mais que teria, Paulo, para me dizer? Para que não sejais mais meninos. Para que não sejais mais meninos, inconstante, levado em roda por ventos de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Mas antes, seguindo a caridade, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, isso é Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Isso aqui não é profundo, irmão? Isso aqui eu vejo
como um dos maiores mistérios da Bíblia. Quando nós entendermos essas coisas que muitos podem dizer, isso é rudimentos, isso é coisas que nós ouvimos todos os dias, mas você já experimentou mergulhar dentro disso aqui? Para você ver. Que quando ele fala em menino, o que muitas vezes o que as pessoas precisam é buscar um crescimento espiritual. Uma vez eu preguei aqui, eu não me lembro como é que era o nome de uma doença que não deixa as pessoas crescer. Eu citei aqui, faz tempo já, né? Eu citei um tipo de doença que não deixa a pessoa crescer. Inanição. É algo assim, né? E o que nós precisamos é crescer, porque se é um corpo, ele tem que crescer. Que nós nascemos, o que a Bíblia diz que nós nascemos? Agora você observe que você não nasceu desse tamanho aí. Você nasceu um bebezinho, uns de 2 quilos, outros de 3, com exceção o Maico aí que nasceu com quase 4, né? Mas ninguém nasceu desse tamanho. E na nossa vida espiritual não é diferente. Quando nós nascemos no corpo, nós também temos que obter esse crescimento espiritual para chegarmos a um ápice, um tamanho. E depois que chegamos a uma estatura, um tamanho, é o que Paulo disse, agora você tem que ter maturidade, porque não adianta ter tamanho e não ter maturidade. Se deixa levar por qualquer bobagem, porque veja, uma mente infantil, uma criança, vamos fazer que isso aqui fosse uma barra de chocolate, tá? E esse aqui fosse uma barra de ouro, tá? E daí você chegasse num menino, pega o pequeno Martinho ali, e ele está agarradinho na barra de chocolate, né? E daí, agarradinho na barra de ouro. Entendeu? Daí você chega ali com a barra de chocolate da Nestlé, ou seja, do garoto, seja o que for ali, e você diz, vamos trocar? E ele olha ali e vê que, porque gurizadinhos hoje são espertos, né? Num sentido de conhecer chocolate. A gente foi conhecer chocolate quando já era quase casado, né? Mas hoje não, hoje está diferente. O que ele faria? Primeira coisa, jogar a barra de ouro. Ele quer o chocolate. Por quê? Porque a mente dele é infantil. Ele não compreende as coisas grandes, as coisas de valor. Estão compreendendo, igreja? Amém? E é o que a igreja, é o que nós precisamos a cada dia. É crescer espiritualmente. E crescendo, e você pode observar que crescendo dentro desse corpo, nós vamos voltar aonde nós lemos anterior aí. Quando nós estamos num grupo, numa família, você pode ver que numa família tem um bem pequenininho, um pouco maiorzinho, um pré-adolescente, uma adolescente, um jovem, um velho, um meia-idade, tem variadas idades ali. Agora, o gosto do velho é um. O gosto do menino é outro. O gosto do jovem é outro. Mas pode o velho condenar o menino? Pode o velho condenar o jovem por ter gosto diferenciado ou maneiras de ver? Aqui entra a maturidade, que Paulo diz, quando eu era menino, eu pensava como menino.
Eu falava como um menino. E ninguém pode me condenar enquanto eu sou menino de falar como um menino, pensar como um menino. Não adianta o velho querer que o menino tenha a cabeça dele. Ele já passou aquele período. E é por isso que na igreja, muitas vezes, a estranheza de uns, até mesmo com os outros, falta essa compreensão, essa maturidade que um está num estágio de menino, outro é recém-nasceu, está chorando, está bagunçando, está fazendo manha, está fazendo barda. Às vezes alguém está no chão ali, você tem que ajudar ele, levanta, vamos. Tem que aconselhar ele, tem que ajudar ele, porque é o que Paulo está dizendo, com que foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Porque quando nós buscamos esse amadurecimento, esse crescimento espiritual, daí não é qualquer ventinho, porque quando Paulo fala aqui também se generaliza, não é questão só de vir uma mensagem diferente lá de um grande pregador, de uma grande igreja. Não, às vezes o diabo usa qualquer um de mensageiro com mensagens estranhas para colocar descrédito, desconfiança, porque esse é o trabalho dele, é o quê? É desaglutinar, é quebrar, é dividir. Mas o trabalho de Deus é unir. Porque o que é? Deus gera dúvida? Deus não gera dúvida. Deus gera fé. E o profeta diz que aonde trabalha a fé, a dúvida não fica. Mas também, aonde tem dúvida, a fé não fica ali. E o diabo, ele é autor da dúvida. E o que é a dúvida? A dúvida é uma quebra. Porque a pessoa fica dividida entre dois pensamentos. Olhando para um lado o argumento de um e olhando para o outro lado o argumento de outro. E aquilo gera nele o quê? Dúvida. E a dúvida não provém de Deus. E dentro desses parâmetros, irmãos, eu quero que vocês observem aqui, dentro desse quadro aqui, você pode observar que o diabo trabalha de uma forma tão, como é que eu poderia dizer a expressão, tão suave, que muitas vezes as pessoas não entendem. Isso acontecia dentro da igreja do apóstolo Paulo. Dentro da igreja do apóstolo Paulo acontecia essas coisas. Você quer a Bíblia para isso? Vem comigo. Eu creio que é Coríntios, capítulo 1. Vamos ler? Você tem Bíblia? Para acompanhar. Quem não tem Bíblia, nós vamos conseguir Bíblia aí. Vamos encomendar. A Bíblia é a nossa arma, a arma do cristão. Até é feio um cristão não ter uma Bíblia, né? Tem que ter uma Bíblia. Ah, mas eu tenho aqui no meu coração, Aaron. Então leia para mim aí o Salmo 100. Ah, mas agora eu não leio, mas então. Coríntios capítulo 1, primeira epístola, versículo 10. Nós estamos falando, vocês estão compreendendo, irmãos? É a minha maneira de expressar a palavra, mas eu creio que ajude vocês. A edificação da noiva de Cristo.
as dissensões na igreja de Corinto. E você observa agora daquilo que nós falamos, se não sincroniza. Falta de amadurecimento, falta de crescimento, dúvidas, porque é aquilo que eu falei, as dúvidas, elas são projetadas por Satanás. O que Satanás colocou lá em Eva? Não, ó, é assim, Deus falou, é verdade, Deus falou. Só que, se você comer, você vai ficar mais esperto. E aquilo entrou a dúvida, e foi a dúvida que dividiu. Ela ficou dividida ali. Eva, não Adão. Adão, a Bíblia diz que ele não foi enganado. Vocês sabem disso. Eva não enganou Adão. Adão entrou em cena ali, caindo junto com Eva, por consciente, ele sabia. E a Eva representa o quê? A igreja. Cristo não foi enganado. Cristo não é enganado. Ele morreu na cruz, entrou nesse processo aí, sabendo. Ele não foi, levaram ele enganado para a cruz. Ele é o segundo Adão, não é? E a dúvida gera política. E a política, irmãos, deixa eu dizer bem claramente para vocês aqui. A política também não é de Deus. Mas a política de Deus não é política. Deus coloca a sua palavra e é sim, sim, não tem. Agora o diabo é político. No céu ele começou a política. E se observar, o próprio pecado não é uma coisa de humano. O próprio pecado ele é coisa de anjo. Anjo caído. Só que foi trazido e colocado aqui. E os humanos cataram. O pecado original, é coisa de anjo. E a política de Lucifer foi colocar o quê? Dúvida naqueles anjos. E ali começou-se a politicagem. Olha aqui, ó. Vocês vão ver se não tinha política aqui, ó. Mas por que foi escrito isso aqui? Eu ouvi algo dizendo assim, a Bíblia é dos judeus. Não é dos judeus. Isso aqui, o apóstolo Paulo diz que é uma revelação divina. Isso aqui não é de grego, não é de judeu, não é coisa de brasileiro que sempre inventa uma coisinha aí, não é coisa de NASA. Isso aqui é uma revelação divina que veio diretamente do céu. Porque sabe o que acontece? Os judeus eles são um povo muito orgulhoso. Um grande orgulho neles. Tu acha que se fosse simplesmente uma mente de um judeu escrever a Bíblia, ele ia escrever os fracassos de Davi? As quedas de Davi? Ele ia escrever só os sucessos de Davi. Você observa no livro de Samuel, nos reis, primeiro rei, segundo reis, você vai ver todo o sucesso do rei lá no finalzinho, as suas falhas. O próprio Salomão, um homem como Salomão, que não houve outro igual na terra de sabedoria, e um homem, uma glória como de Salomão, mas depois a Bíblia narra os fracassos dele, as idolatrias de Salomão, seus casamentos errados,
seus meios políticos. Que tudo aqui, esse casamento foi política. Ai, Deus engoliu aquilo? Deus não engoliu aquilo. Por isso que ele escreveu lá para nós se desviar daquilo. Daí você, mas e por que Coríntios tem? Não poderia escrever só os sucessos da igreja de Coríntio, só as bênçãos. Porque essa é a realidade. Irmãos, aqui que nós temos que ter uma maturidade, nós queremos só ver os sucessos. Sabendo que cada fracasso que nós levamos, aquilo é uma experiência. E Deus permite. Cada tropicada, cada falseada, tudo aquilo ali que acontece muitas vezes, uma permissão de Deus para a experiência. E nós temos que ser maduros. E a igreja de Corinto, olha aqui, ó. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome. Olha, eu poderia ver assim, ó, Paulo com todo aquele sentimento passando para a igreja, dizer, rogo, irmãos, pela compaixão, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, não é pelo meu nome, ó, eu quero, não, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais, olha aqui, uma mesma coisa. Por que ele falou isso? Porque não estavam falando a mesma coisa. Eles não estavam falando a mesma coisa. E o trabalho de Deus é levar que nós... Qual é o trabalho do profeta? Do apóstolo? Do pastor? Do doutor? Do evangelista? É ter a mesma fé. O mesmo vínculo de espírito, crer no mesmo Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Quer dizer, nós falarmos o mesmo linguajar. Que digais todos uma mesma coisa. E que não haja entre vós dissensões. Havia dissensões ali. Antes sejais unidos. Você vê o trabalho de Deus através do profeta, unindo a igreja. E olha aqui, ó, o fechamento da última era. O último profeta, unidade. Pregando unidade. Por quê? Deus quer nos unir através da palavra. Fora disso, irmãos, se não houver unidade, não tem arrebatamento para aquela pessoa. Em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Qual é o seu sentido? Ah, mas eu penso assim, eu acho que é assim, eu vejo que é assim. Isso é o seu sentido. Mas o mesmo sentido que Paulo está dizendo é a mesma visão, o mesmo parecer de Cristo. Mistério de Deus revelado para a igreja. Porque a respeito de vós, olha aqui ele traz uma nota para a igreja. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado. Quer dizer, alguém falou para Paulo. Isso eram pelos da família de Cloé, creio que é isso, né? Cloé? Pode ser. Que há contenda entre vós. Mas uma igreja... tendo o apóstolo Paulo como apóstolo, como profeta, e até mesmo pastoreando eles, com toda aquele grau de um homem que aprendeu, ele disse, diretamente de Jesus, e ainda tinha contenda, ainda tinha dissensão na igreja.
que há contenda entre vós. Quero dizer com isso, aqui que eu quero que você observe agora, a política que tinha ali. Quer dizer com isso que cada um de vós diz. Olha se não é o espírito político. Eu sou de Paulo. Eu de Apolo. E eu de Cefas. E eu de Cristo. 4 partidários. Vocês estão compreendendo, né, irmãos? 4 partidos ali. Não, porque é o seguinte. Eu gosto é do Lutero pregar. Tu viu? Ó, irmão, espírito não mora. Mas eu não gosto muito do Lutero. Eu sou mais calmo, eu gosto do... Qual é o que prega calmo aí? Hã? Irmão Cláudio. Eu gosto do Cláudio. É? É, mas eu não gosto. Eu gosto de um... Qual é o intermediário aí? Oh. Viu? Tu viu? Não é política? Irmão, isso aqui, ó. Daí a pessoa vem e fica sentado nesses bancos. Vocês viram aonde que ele leva as coisas? As mínimas coisas, às vezes, estragam um culto para uma pessoa. Se a pessoa não buscar maturidade, você vem aqui por causa de quem? Porque, qual que é o motivo de você estar aqui nessa noite? É Jesus. E Jesus é a palavra, é a mensagem. E aqui havia uma política, não, porque sabe quem que era Apolo? Apolo, a Bíblia diz, e a história mostra, o homem tinha um vocabulário, meu Deus, o vocabulário dele era riquíssimo, sábio em palavras. Então tinha gente que se apegava naquelas expressões. Ó, porque eu sou de Paulo, o outro eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Era política ou não era política? E o que Paulo estava trazendo à igreja? Agora amadurecer, que isso tinha que se extinguir no meio da igreja. Não poderia haver esse espírito, porque vira uma facção, digamos. Faccioso. E a política é a coisa mais terrível, irmão. Ó, eu vou dizer uma coisa, o espírito político não entra só na questão ala de pregação. Eu bato o olho no irmão Maico, simpatizou comigo. Fechou comigo. Tá? Fechou comigo. Ele pode falar errado, ele pode proceder errado, mas fechou comigo, eu defendo ele. Irmão Adão não me caiu muito bem. Ele pode fazer o certo, pode falar certo. E daqui a pouco o diabo inflama mais ainda, com de fora outro espírito político, que daí a pessoa passa a não gostar do irmão Adão, nem da irmã Margarete, nem da sogra do irmão Adão, nem daquilo que ele come, nem nos lugares onde ele vai. Você viu como é que vai inflamando a coisa? E a pessoa passa a ter uma visão errada do irmão Adão, que nada que ele traga, o que faça, tudo não presta. Que provém dele, tudo não presta. Isso é política. E é isso que não pode existir. Que tipo de céu nós teríamos lá? Que tipo de céu nós teríamos lá? Se não houvesse um enquadramento com a palavra aqui, uma unidade. Moldar, porque o companheirismo
que Deus quer que nós tenhamos é esse que nos molda. É o companheirismo que Deus quer que nós tenhamos, é esse que nos molda. Como é que você chama aquele joguinho de quebra-cabeça que a gente compra as crianças ali, né? Todas as pecinhas são igual? Não são igual, né? E elas não se encaixam? Tem que se encaixar para fechar o quadro. E não são tudo igual. Agora, voltamos aqui. 13. Está Cristo dividido? É a pergunta que Paulo está fazendo para a sua congregação. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Que chamada, né? Que chamada. Ou fostes batizado em nome de Paulo? Dou graças a Deus porque nenhum de vós batizei senão a Crispo e a Gaia, para que ninguém diga que fosse batizado em meu nome. Batizei também a família de Estéfanas. Além desse, não sei se batizei algum outro. Porque Cristo enviou não para batizar, mas para evangelizar. Pois bem, vocês estão compreendendo? A unidade. Nas coisas comuns e naturais, nós temos gostos diferentes. Temos visões diferentes. Mas quando chega na fé, tem que todos estar alinhados. Porque se não tiver alinhado, é aí onde o inimigo entra, o diabo entra. Porque o trabalho de Deus é unificar-nos na fé. Nós lemos Efésios 4, e do 1 você vai lendo em diante. E unificar em quê? Em amor. Mas o trabalho de Satanás é dividir, como eu falei anteriormente. E os derivados do pecado, dessa dúvida, que é incredulidade, resumindo, é incredulidade. Porque quando Eva teve dúvida, ela descreu na palavra, por isso que ela pecou. Porque um pensamento, você diz é pecado, potencialmente pecado. E Deus não ia julgar Eva simplesmente por ela pensar. É que quando entrou a dúvida, daí você vai lá no livro de Tiago, capítulo 1, e você vai ver como que é o trabalho do pecado. Ele tem estágios. Veio a dúvida que Satanás jogou no seu campo de batalha chamada mente. E ela ficou, será? E agora? Deus é verdadeiro. Deus tem razão naquilo que ele falou. Mas isso que o companheiro aí falou, sabe que tem sentido? Não dividiu? Sabe que tem sentido mesmo. E foi. E não se sabe quanto tempo que ela ficou cogitando aquilo ali. Porque a Bíblia não diz assim que Eva chegou ali e já concluiu. Não. O profeta chega a enfatizar que eles tiveram longos diálogos. Longos diálogos. Ligando isso aqui, irmãos, com o Salmo capítulo 1, você vai ver. E Jesus mesmo falou, creio que é em São Mateus, diz assim que comunhão há as trevas com a luz.
Não tem? Tem comunhão. E ali estava quem? Satanás, treva. Príncipe das trevas. E ela estava onde? No reino de luz. Mas quando ela teve um companheirismo, por isso, jovem, irmãos, é inacreditável uma pessoa chegar e dizer assim que ela gosta de companheirismo com ímpios, viver com ímpios, e dizer que cresce, evolui espiritualmente. A Bíblia então estaria dando uma mensagem errada quando diz em Salmos capítulo 1. Creio que você sabe de cor e salteado, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Claro, nós precisamos trabalhar, precisamos conviver até com pessoas ímpias, mas não naquele sentido de companheirismo. Amém? Vocês estão compreendendo? Então, e a dúvida, ela fez o quê? Trouxe a incredulidade uma série de derivados. Você já vê aquilo refletindo já no fruto. Porque os frutos da incredulidade Eva caiu por incredulidade. Foi isso? E qual é os frutos que produziu? Refletiu aonde? Mais na frente seu filho. Caim. E Caim teve o quê? Ódio. Teve inveja. Contendeu com seu irmão. Faltou com respeito com Deus. Que são derivados da incredulidade. Semente da discrepância. Olha, irmãos, isso aqui nós temos que parar e pensar um pouquinho mais. Não é só tomar vinho, não é só lavar o pé, não é só comer pão asmo, colocar saia, não cortar cabelo. Isso aqui qualquer um pode fazer bonito. O negócio é interno. Porque às vezes a pessoa está numa unidade carnal, mas dividido no espiritual. Sendo que o objetivo de Deus é que nos unimos numa só fé. Num só Espírito. Quando nós viemos cantar, viemos na igreja, e o líder de cântico vem aqui e diz assim: vamos cantar, irmãos? E nós dizemos amém. Quer dizer, assim seja, nós estamos concordando com aquilo. Então nós agora temos que honrar a nossa palavra. Nós temos que cantar, nós temos que louvar a Deus, que nós estamos unidos, porque agora o Espírito é de cântico. Não é isso? O momento é de cântico, os músicos ensaiaram, o cantor ensaiou, e agora eles pediram a direção de Deus, e ele tem digamos, a liderança aqui, e ele propostou a igreja, e a igreja aceitou. Então agora eu tenho o compromisso de entrar no espírito do cântico. Não adianta só estar de corpo presente, nós temos que entrar no espírito do cântico.
Agora chegou o momento da oração pelos enfermos, orar, oração intercessória. É todos nós estarmos reverentes, nossos olhos fechados, e o profeta diz que é uma das maiores batalhas. É o momento da oração, quando você está, o pregador, o pastor, seja quem for, está orando aqui, ó, combatendo contra hostes das maldades, contra legiões de demônios. E se eu estou no mesmo espírito, eu estou ali, ó, como um soldado, ó, no mesmo espírito da oração, combatendo aquilo ali. E se eu estiver irreverente, eu não passo de ser um instrumento para que o diabo me use. Por isso que tem que ter um cuidado muito grande. A gente vê jovens, na hora da oração, corre para o banheiro e vai tomar água. Isso é falta de reverência, não está no mesmo espírito. É na hora da oração, é a hora que você deve travar o pé aqui e combater em oração, juntos ali. Isso é unidade de espírito. Dividido caímos, mas unido vencemos. Ah, mas agora é a hora da palavra. É o pregador. Mas quem que vai pregar? Eu já vi essa expressão. Quem que vai pregar? Ah, o pastor Oswaldo não vai estar na igreja esse final de semana. Então o pastor Oswaldo é o teu Deus? Pastor Adílio é o teu Deus? É Paulo, é o Apolo, é o fulano? Não. Tenha fulano, tenha Beltrano, não tem. Eu vou lá adorar o meu Deus. É Ele que é o merecedor de toda a honra, toda a glória. E quando eu venho nesse propósito, é diferente o culto para mim. O culto é diferente para mim. Acabou meu tempo? Amém. Vamos se colocar de pé? Que Deus nos ajude. Você quer aplaudir a Jesus nessa noite? Não é para mim, é para Ele. Nunca deixe, irmão. Eu digo para você, nenhum espírito errado colocar mágoa no seu coração, colocar ódio, rancor, você ouvir coisas que não provêm de Deus. Mas use todos os canais que Deus lhe deu para edificação. Seja você um instrumento de Deus para a edificação. E assim, cada dia nós estaremos unidos, não defendendo A, B, ou C, quem for, mas defendendo a bandeira do Evangelho, a mensagem que nós temos. É ela, não é eu que sou precursor, é a mensagem. O anjo disse, a tua mensagem precursará a segunda vinda de Jesus Cristo. Se cada um tem uma bandeira para defender, eu também tenho uma bandeira. E essa bandeira que eu tenho é a mensagem que Deus nos tem dado. E você também deve ter essa bandeira que seja a mensagem para você. Vamos inclinar nossas frontes e vamos orar? Maravilhoso Deus, nosso querido Pai. Te agradecemos, ó Pai, por nos ter dado essa mensagem, a qual nós não somos merecedor de ter ela. Mas foi a graça, a misericórdia do Senhor que tem se estendido. E nessa noite nós ouvimos tudo que eu falei aqui, não é de mim mesmo, Pai. O Senhor é testemunha disso. Eu sou um pobre, miserável homem, como disse Paulo.
mas o Senhor que é o grande, a tua palavra que é a grande, e que nessa noite ela tenha achado guarida nos corações dos teus filhos e das tuas filhas. Deus, que cada um possa sair daqui nessa noite como a ovelha, Pai, remoendo aquilo que ouviu, e que possamos em casa, amanhã, hoje à noite, nós sentirmos o suprassumo do que isso é, Pai. Sentirmos o sabor de ouvirmos a Tua palavra sem interpretação, sem menção da mente humana, mas totalmente aquilo que realmente é, Pai. Obrigado por falar conosco, falar comigo nessa noite. Me ajuda, Pai. Se tem que me corrigir, o Senhor tem a liberdade. Tem que me admoestar, tem que me ensinar. Tudo o Senhor tem a liberdade em mim, Pai. E que a sua igreja ela possa crescer, obter essa maturidade a cada dia, até chegarmos àquela estatura de um varão perfeito, como falou a tua palavra. Por isso entregamos tudo nas tuas mãos nessa noite. E eu oro nesse instante, Pai, aquele que estiver enfermo, não vou fazer nenhuma chamada de altar, mas aquele que estiver aí no banco nessa noite, ó Deus, está com um problema de saúde, nesse instante eu uso, Pai, o maior nome que existe, que é o nome do Senhor Jesus Cristo, para decretar a cura e expulsar essa enfermidade. Problemas, nesse instante, ele se encontre com a solução que está nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Pai, ajuda cada um, segundo as suas necessidades. Toma o controle de tudo e de todos, nossos pensamentos, nossos sentimentos. Ó Pai, que tudo seja dirigido e controlado por Teu Espírito Santo. Tudo entregamos a Ti nessa noite. E assim pedimos que o Senhor nos dê uma boa noite de repouso. E se houver um dia de amanhã, Pai, que possamos mais uma vez voltarmos aqui, para juntos, nessa unidade de espírito, de fé, nós cultuar ao Senhor e aprender do Senhor que é manso e humilde de coração, Pai. Muito obrigado pelo que ouvimos nessa noite. Essa é a minha oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus.